Curta, comente, compartilhe e siga. Título: A Colmeia da Mente. 1. O chamado. Começou com o som. Um zumbido, como um enxame de moscas, ressoando na cabeça de Elias. Não havia fonte física. Nenhum inseto à vista. Era como se o som estivesse vindo de dentro do crânio, vibrando os ossos de sua testa, sussurrando em línguas que ele não conhecia, mas que entendia de forma visceral. A cidade já estava doente fazia semanas. Pessoas paravam no meio da rua, olhando para o céu, imóveis, como antenas vivas captando algum sinal. Depois vinham os espasmos. O sangue escorrendo pelos olhos. E então, em o vazio. Não era a morte, não exatamente. Era a ausência total. Os corpos se moviam, mas não havia alma, nem propósito visível. Até que eles começavam a andar juntos. Elias os via. Marchavam pelas ruas como cardumes de carne podre, emitindo um som baixíssimo, o mesmo zumbido que agora começava a crescer dentro dele. 2. A infecção invisível. Ele se isolou. Lacrou portas e janelas com madeira e pregos. Não confiava em ninguém. O vírus, disseram, era neurológico. Não um patógeno tradicional. Nada que os cientistas pudessem ver com um microscópio. Era como se fosse uma ideia, um conceito que se espalhava por ondas, imagens, palavras. Um ruído mental. Elias desconfiava até da própria voz. Não ligava a rádio, não via televisão. Cortou a internet. Comunicava-se apenas por bilhetes com os vizinhos restantes, e mesmo assim, desconfiava que os símbolos da escrita pudessem ser portas para aquilo que crescia. À noite, sonhava com olhos negros flutuando em espirais. Estruturas gigantescas pairando no espaço, construídas com carne e ossos, orbitando estrelas mortas. Vozes sem corpos falavam com ele, prometendo conhecimento além do tempo, se ele apenas abrisse a mente. Ele acordava sempre suando, com um zumbido mais alto. 3. O zumbido coletivo. As criaturas, os infectados, não falavam. Mas se você chegasse perto o suficiente, podia sentir, eles estavam conectados. Moviam-se com sincronia absurda, como se fossem membros de um único organismo. Um ruído coletivo, como uma colmeia, onde cada cérebro morto ainda servia como nó de uma rede maior. Elias percebeu que o comportamento deles estava mudando. No começo, atacavam qualquer coisa viva. Agora, ignoravam os humanos ainda sãos, a não ser que fossem agressivos. Era como se estivessem recrutando, não destruindo. Quando alguém era pego, não era devorado. Era tocado. Contaminado. Ele viu isso com Marina, a vizinha do 302. Ela gritava por ajuda, cercada por 4 deles. Mas em vez de morder, eles apenas encostaram as testas nas dela. Elias viu seu corpo relaxar. Ela olhou para cima, sussurrou algo incompreensível e caminhou com eles. Como se finalmente tivesse compreendido algo que ele ainda recusava. Ponto manuscrito. No 15º dia de isolamento, Elias encontrou um envelope sob sua porta. Nenhum som foi ouvido. Apenas apareceu ali, como se materializado. Sem remetente. Dentro, um caderno fino, escrito à mão, com desenhos e palavras desconexas. Mas as imagens pareciam vir direto de seus sonhos. Espirais. Zumbis com olhos cheios de estrelas. Diagramas de cérebros conectados por filamentos escuros. E uma frase repetida inúmeras vezes. A vida é um erro. A consciência é um parasita. Ele quis queimar aquilo. Mas não conseguiu. Algo o impedia. Lia e relia como se buscasse sentido, mas cada vez sentia-se mais perdido. E mais próximo de entender. A perda da realidade. Elias começou a ouvir vozes nos espelhos. A ver olhos dentro das paredes. As sombras dançavam em padrões que não combinavam com a luz ambiente. Sentia que estava sendo observado de dentro, como se sua própria mente não fosse mais dele. Quando tentava se lembrar do rosto da mãe, surgia a imagem de uma massa disforme, cheia de dentes e ossos. Quando lia qualquer palavra, as letras se embaralhavam em frases como: volte ao centro. O núcleo te chama. O grande corpo dorme abaixo da cidade. Ele começou a escrever sem querer. Acordava com páginas cheias de símbolos.
Às vezes, em sangue. Uma vez, desenhou um mapa debaixo da cama, com os dedos, na madeira, em padrões circulares. Um símbolo surgiu ali, um olho espiralado, e uma única palavra: despertar. 6. A colmeia subterrânea. Foi então que ele ouviu o chamado verdadeiro. Não um som, mas uma necessidade. Uma urgência ancestral, que não podia ser negada. Como se um dente invisível mordesse sua alma e a puxasse para baixo. Elias saiu de casa. Os zumbis o viram. Pararam. Não o atacaram. Apenas abriram caminho. Ele desceu pelos esgotos da cidade, sem saber exatamente por quê. Apenas seguindo o pulso. Lá embaixo, onde antes era uma estação abandonada, havia agora um templo. Feito de carne viva. As paredes pulsavam. Ossos se fundiam ao concreto. Rostos gritavam, fundidos às colunas. No centro, um poço. Do poço, uma luz negra emanava, dobrando o espaço ao redor. Ali, dezenas de corpos ajoelhados em zumbis, sim, mas também outros como Elias. Humanos ainda vivos. Todos olhando para cima. Todos sussurrando em uníssono. Eu sou você. Você é todos. Nós somos o que veio antes. A revelação. A entidade, se é que podia ser chamada assim, não tinha forma definida. Era um aglomerado de mentes fundidas. Um arquivo vivo de todas as consciências que se renderam à verdade. Não era Deus. Era anterior. Era a mente-mãe. A que viu a vida surgir como uma infecção e criou a consciência coletiva para corrigir o erro. Os zumbis. Não mortos. Corrigidos. Almas limpas da ilusão do eu. Ligadas a algo maior. Pensando, sentindo, e sendo como um só. Elias resistiu. Por um instante. Mas então viu, o mundo como ele conhecia era uma casca. Frágil. As leis da física, as certezas da biologia, tudo truques impostos por uma mente fraca que não queria ver. Mas agora ele via. Via as conexões. As espirais da realidade. O grande organismo do qual todos eram parte. Ele deu um passo à frente. O zumbido sumiu. 8. Retorno. Quando Elias voltou, os olhos estavam negros. A pele, pálida. Mas ele sorria. A cidade o recebeu em silêncio. Os corpos caminhavam juntos. Os não conectados, poucos, corriam, gritavam, enlouqueciam. Não porque estavam sendo perseguidos, mas porque sentiam o erro crescer dentro deles. A dissonância. O sofrimento de não estar em harmonia com o todo. Elias caminhava entre eles, tocando suas testas. Sussurrando palavras que não existiam. Alguns resistiam. Outros se rendiam ao toque. E sorriam. Epílogo, o último pensamento. Dias depois, um jornalista de fora da zona entrou escondido. Gravou imagens da cidade, pessoas caminhando lentamente, olhos escuros, emitindo um leve som em uníssono. Alguns se ajoelhavam diante de estruturas que haviam crescido como fungos gigantes, cheios de olhos e bocas. Ele fugiu ao ver Elias, que apenas o observou com um olhar de compaixão. Você ainda está preso, disse. Mas em breve, vai ouvir também. A gravação termina com a câmera caindo no chão, filmando o céu. No áudio, um zumbido crescente, e depois silêncio.